A floresta não se preocupa se você está com frio. Não importa que suas mãos tenham parado de funcionar há uma hora, que suas botas estejam encharcadas ou que você tenha pegado um atalho errado em algum ponto entre a confiança e a catástrofe. As árvores simplesmente ficam lá, indiferentes, enquanto a temperatura cai em direção ao número que te mata. E ela vai te matar mais rápido do que você pensa. A hipotermia não se anuncia. Não te dá um aviso prévio. Em um minuto você está tremendo e irritado. No próximo você está confuso e desajeitado, tirando o casaco porque seu cérebro, que funciona mal, decidiu que você está com muito calor. E então você está no chão. E o chão é o último lugar onde você sentirá calor alguma vez. Aqui está o que ninguém te conta nos fóruns de sobrevivência e nas análises de equipamentos. Abrigo importa mais que fogo, mais que comida, mais que água. Com frio, sua missão mais importante é evitar que o calor escape do seu corpo. E a floresta, que parece o problema, é na verdade a solução. Ela tem construído isolamento para você a vida inteira. Você só precisa saber como usá-lo. Vou te dar 3 abrigos que você pode construir apenas com o que te cerca. Sem barraca, sem lona, sem saco de dormir. Apenas a floresta e a teimosa recusa em ser mais uma história de advertência. Cada um tem seu lugar. Cada um tem seus prós e contras. E ao final disso, você saberá qual construir de acordo com sua situação, sua energia e o tempo que você precisa para sobreviver à noite. Vamos começar pelo que exige menos energia e salva mais vidas. Abrigo 1, a cabana de detritos. Este não é um abrigo que você constrói. É um abrigo no qual você se transforma. Você vai se enterrar no chão da floresta e deixar que 10.000 anos de engenharia de isolamento natural façam o trabalho. Aqui está o conceito. A cabana de detritos funciona exatamente como um saco de dormir, exceto que o saco de dormir é feito de folhas e a camada externa de galhos, e você a construiu em 2 horas com os dedos congelados e expectativas muito baixas. E ainda assim superará um saco sintético barato em temperaturas que esses sacos afirmam suportar. Encontre primeiro sua viga mestra. Esta é a espinha dorsal do seu abrigo. Ela deve ser longa o suficiente para que, ao apoiar uma ponta na altura da cintura em um galho bifurcado ou tronco de árvore, a outra ponta se estenda além de onde estarão seus pés. Adicione um pé. Você quer o interior apertado, não aconchegante. Apertado significa que o calor do seu corpo não precisa aquecer um cômodo, apenas um caixão. E caixões são quentes. Agora, adicione as costelas. Galhos menores apoiados contra ambos os lados da viga mestra em ângulo, como as espinhas de um peixe. Você está fazendo um esqueleto. Estes não precisam ser perfeitos. Eles só precisam suportar o peso do que vem a seguir. O que vem a seguir é tudo. Empilhe cada pedaço de matéria orgânica que encontrar sobre esse esqueleto. Folhas, agulhas de pinheiro, casca, musgo, samambaias, grama seca, qualquer coisa seca. Comece pela base e suba, como se estivesse tecendo um telhado, para que cada camada jogue água sobre a camada inferior. Você quer profundidade, não pouca profundidade, não uma gentil sugestão de isolamento, 60 centímetros no mínimo, mas se tiver tempo. A regra geral é esta. Se você consegue ver os galhos da estrutura através da pilha, você nem sequer começou. Por que isso funciona? Porque as bolsas de ar imóvel são a arma secreta do isolamento térmico. Cada folha amassada, cada grupo de agulhas de pinheiro, cada pedaço irregular de casca cria minúsculas bolsas de ar preso. O ar conduz o calor cerca de 25 vezes mais lentamente que a água e drasticamente mais lentamente que o solo sólido. Você está construindo uma matriz de ar imóvel e essa matriz vai reter o calor do seu corpo como uma garrafa térmica retém a sopa. Aqui está o erro crítico que as pessoas cometem. Elas constroem uma cabana de detritos muito grande. Elas querem ficar confortáveis. Elas se espalham. Elas constroem um abrigo do tamanho de um quarto e depois tremem a noite toda, porque o calor do corpo tenta aquecer uma mansão. Mantenha-o apertado, entre, role de um lado para o outro até que pareça uma manga de compressão, e então você se agradecerá pela manhã. Forre o chão interno com detritos antes de entrar.
Pelo menos 15 centímetros de folhagem ou grama seca. O chão vai te matar por condução se você permitir. O contato com o chão é o caminho rápido para a hipotermia. Você precisa dessa ruptura térmica entre seu corpo e a terra. Tape a entrada atrás de você. Use um monte de folhas, sua mochila, um feixe de galhos. Você está selando o calor. A vedação não precisa ser perfeita, mas precisa existir. Para sobreviver em uma cabana de detritos, seu corpo em repouso produz aproximadamente 80 BAP de calor. Uma cabana de detritos bem construída, com boa profundidade e uma entrada vedada, pode reter calor suficiente para manter o interior entre 20 Guarna e 30 Guarna mais quente que o ar externo. Apesar de Guarnacê do lado de fora, o interior se mantém em um nível suportável. Não confortável. Suportável aqui, suportável é uma ovação de pé. A cabana de detritos te custa uma coisa importante: tempo. Leva 2 horas sólidas para construí-la corretamente. Talvez mais se você já estiver com frio e se movendo devagar. Se você tem luz do dia e energia, esta é sua primeira opção. Se não, passamos para o abrigo 2. Abrigo 2, a trincheira de neve. Se há neve no chão, você não está vendo um obstáculo. Você está vendo material de construção. Você está vendo paredes, isolamento e um telhado. Tudo pré-entregue, tudo de graça. A neve é um péssimo condutor de calor. Isso soa estranho porque a neve é fria, então deveria parecer ruim. Mas temperatura e condutividade térmica são coisas diferentes. A neve, por causa de todo o ar preso entre seus cristais, isola notavelmente bem. Os inuites sabem disso há 10 mil anos. Você só está se atualizando. A trincheira de neve é o abrigo de emergência mais rápido que você pode construir com suas mãos. Estamos falando de 20 a 40 minutos se você se mover com urgência. E em uma nevasca, quando a sensação térmica faz coisas com a temperatura que os termômetros têm dificuldade em descrever, 20 minutos fazem toda a diferença no mundo. Encontre um lugar onde a neve seja profunda, pelo menos 90 centímetros. Use o que tiver para cavar. Um galho, uma panela, suas mãos, se for o caso. Cave uma vala que se ajuste à largura e comprimento do seu corpo, direto para baixo, como um túmulo, porque sim, a metáfora é intencional, mas deste você vai sair. A vala deve ser profunda o suficiente para que, ao se deitar nela, seu corpo fique abaixo da superfície da neve. O vento não faz bem as curvas. Uma vala escavada abaixo da superfície te coloca em uma zona morta de fluxo de ar. O vento ruge sobre a abertura, e você é efetivamente invisível para ele. Pegue galhos, esquis, uma lona, suas raquetes de neve, qualquer coisa rígida o suficiente para cobrir a largura da vala. Estas serão as vigas do seu telhado. Coloque-as por cima e depois empilhe neve sobre elas. Cerca de 30 centímetros de neve sobre o seu telhado de galhos, e você terá um telhado branco que isola por cima e bloqueia cada rajada de vento. Coloque algo, qualquer coisa, entre você e o chão da vala. Os galhos de pinheiro são ideais. Eles te mantêm afastado do contato direto com a neve, prendem o ar e cheiram a cabana de esqui, o que é um bônus para a moral quando a moral está escassa. Uma coisa que você deve fazer: faça um buraco de ventilação. Use um galho empurrado para cima, através do seu telhado, de dentro para fora. O dióxido de carbono se acumula em abrigos de neve fechados. Não vai te asfixiar em uma trincheira aberta, mas em uma versão mais fechada, em um quinzí ou um iglu. Já houve pessoas que morreram dormindo devido ao acúmulo de CO2. Faça o buraco. Verifique-o periodicamente. Não deixe a neve selá-lo. A trincheira de neve é melhor quando você está exausto, quando as condições pioram rapidamente e quando há neve suficiente. Não é tão quente quanto a cabana de detritos em frio moderado, mas em uma nevasca é a diferença entre morrer exposto e esperar a tempestade passar em algo que realmente funciona como abrigo. Saiba em que situação você se encontra. Cabana de detritos para uma longa estadia com frio moderado. Trincheira de neve para emergência. A noite rápida, a tempestade que você não viu chegar. Abrigo 3. O abrigo de uma única água com refletor de calor. Sei o que você está pensando.
Um abrigo de uma única água é o mais básico no livro de sobrevivência. Um abrigo de uma única água é o que as crianças constroem nos jardins. Por que está nesta lista? Porque a maioria das pessoas o constrói completamente errado, e um abrigo de uma única água construído corretamente é o abrigo baseado em fogo mais eficiente termicamente que existe no mundo natural. ênfase em construído corretamente. O abrigo de uma única água padrão falha de forma catastrófica. Ele é aberto aos elementos por um lado. Capta o calor radiante de um fogo, sim, mas perde calor pela parte de trás, pelos lados e pelo céu acima de você. É um desastre termodinâmico disfarçado de abrigo. Aqui está como corrigir isso. E a solução é tudo. Construa seu abrigo de uma única água com uma parede traseira de galhos entrelaçados e preenchidos com detritos até que esteja sólida. Não uma sugestão de parede, mas uma parede, de pelo menos a altura do joelho, preferencialmente a altura da cintura. Agora construa pequenas paredes laterais, anguladas para canalizar o calor para dentro e bloquear o vento. Você está criando uma bolsa térmica de 3 lados aberta apenas para o fogo. Em seguida, e esta é a parte que transforma o abrigo de uma única água de estética de acampamento em ferramenta de sobrevivência real, construa uma parede refletora de calor do outro lado do seu fogo, de frente para o abrigo. Coloque galhos horizontais sobre essas forquilhas e empilhe galhos retos e toras verticalmente contra eles, o mais apertado que puder, tão alto quanto a largura do seu fogo. Madeira verde está ok. Madeira molhada está ok. Você não vai queimar esta parede. Você a está usando como um espelho. A física aqui é simples e extraordinária. Seu fogo irradia calor em todas as direções igualmente. Sem um refletor, metade desse calor vai para a floresta, aquecendo as árvores, sem conseguir nada para você. Uma parede traseira refletora rebate esse calor diretamente para o seu abrigo como uma antena parabólica. Você duplicou efetivamente a produção de calor do seu fogo sem queimar uma única peça extra de madeira. Em combinação com as paredes traseiras e laterais que você construiu no próprio abrigo, agora você tem um ambiente térmico focado. O calor não tem para onde ir, exceto para você. A convecção o transporta para a frente. A radiação rebate no refletor. Sua parede traseira impede a condução do chão atrás de você. Cada vetor principal de perda de calor é abordado. O abrigo com refletor requer fogo. Esse é o seu inconveniente. Se você estiver molhado, se seu equipamento para acender fogo estiver comprometido, se as condições da vegetação tornarem o fogo impraticável, volte para o abrigo 1 ou 2. Mas se você puder acender um fogo, se tiver os materiais e a energia, este é o lugar mais quente em que você estará na floresta, sem equipamento sintético. A verdade final sobre o abrigo na floresta. Aqui está a parte que as empresas de equipamentos não querem que você ouça. Seu corpo é extraordinário. Ele produz calor constantemente. Luta para manter 37 estagiários C em seu núcleo com um desespero biológico que beira a obsessão. Cada célula do seu corpo está trabalhando para te manter vivo. Tudo o que você tem que fazer é evitar que esse esforço seja desperdiçado. Cada abrigo que acabamos de discutir é uma armadilha de calor. Uma cabana de detritos prende o calor corporal em ar estático. Uma trincheira de neve bloqueia o vento e captura o calor da terra ao redor. Um abrigo com refletor capta o calor do fogo e o foca para dentro. Mecanismos diferentes. O mesmo princípio. Evitar que o calor escape. A floresta está cheia de material. Ela tem construído isolamento por séculos. As folhas se decompõem e geram seu próprio calor de baixo nível. As agulhas de pinheiro compactadas retêm o ar como a espuma viscoelástica. Os cristais de neve aprisionam o calor como uma estufa. Você não está lutando contra a natureza lá fora. Você a está lendo. Construa antes de escurecer. Essa é a regra. Não porque você não possa construir no escuro, mas porque suas melhores decisões acontecem quando você ainda consegue sentir seus dedos. Avalie sua energia. Avalie seus materiais. Avalie as condições. Então escolha seu abrigo e se comprometa, porque a floresta não veio para te matar. O frio simplesmente veio com ela.
E agora você sabe como fazer a floresta fazer o trabalho que o frio contava que você pularia. Fique abaixado, fique seco, fique coberto. Amanhã está chegando. Certifique-se de estar nela. Se este conhecimento mudar a forma como você vê a natureza gelada, por favor, inscreva-se e dê um curtir no canal. Estamos descobrindo os segredos de sobrevivência que a natureza tem escondido à vista de todos. Proteja sua chama. A próxima lição de resistência será revelada em breve.